nós já estamos indo diretamente para o nosso painel, ao qual terá como moderador o nosso presidente aqui, Ivonei Lopes. Terá também a participação da nossa consultora jurídica, a doutora Andréa Abreu. Terá também a participação do nosso conselheiro, ex-presidente da Internet Sul, Alfredo Heinz. E vou passar agora a palavra para outro presidente da Rede Telesul, que veio lá do Paraná nos prestigiar aqui presencialmente. Muito obrigado. Peço ao Elton que se apresente, por favor. Olá a todos que nos acompanham. Meu nome é Elton Alessandro Dor e estou presidente da Rede Telesul. A Internet Sul é uma associação a qual nós somos parceiros há muito tempo, seguimos juntos e aproveito aqui o momento para agradecer ao presidente Ivonei Lopes pelo convite e é uma honra estar aqui participando com vocês. Muito obrigado, presidente Elton, seja muito bem-vindo e de imediato passo a palavra então ao nosso moderador, Ivonei Lopes. Tens a palavra. Gostaríamos então de agradecer em forma então agora de uma discussão, aí nós abrimos as perguntas, né? Estamos recebendo as perguntas das redes sociais, mas é importante que a doutora Andréia, o Alfredo e o nosso presidente da Rede Telesul, que estavam aqui nos bastidores acompanhando todas estas palestras, que nos fizesse algumas considerações. Então, eu gostaria de passar, primeiramente, a nossa dama, doutora Andréia, que está aqui conosco. Doutora Andréia, por favor, eu gostaria que a senhora fizesse alguma pergunta aos nossos palestrantes, né, de algum tema que a senhora gostaria que fosse relevante e que chegasse até a resposta desses colegas. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de participar desse painel. O evento está assim, a gente fica sem palavras para expressar a nossa satisfação e a nossa alegria em contarmos com palestrantes de tanta importância, com suas falas tão relevantes para o nosso setor, e fica difícil de escolher uma única pergunta, porque são tantas as questões abordadas que são relevantes para o setor e que nós gostaríamos de um aprofundamento a fim de que a gente possa sair dessas palestras e desse painel, não somente com mais dados e informações, mas também com a possibilidade de implementarmos novas ações, novas práticas que possam contribuir para o desenvolvimento do nosso setor. Nós temos a Lei Complementar 123, que é a lei que estabelece o Estatuto da Micro e Pequena Empresa no nosso país. Esta lei, e o deputado, na fala dele, comentou a respeito de segurança jurídica e do quanto nós precisamos respeitar as leis do nosso país. Essa lei, num dos seus primeiros artigos, coloca a necessidade de incentivarmos as micro e pequenas empresas. E um dos aspectos de incentivo é o de acesso ao crédito e ao mercado. Muitas vezes, as associações, enfim, os ISPs organizados, escutam dos órgãos públicos que nós precisamos nos organizar mais a fim de podermos levar os nossos pleitos, os nossos interesses e as nossas necessidades. Eu gostaria de contextualizar um pouquinho que, do ponto de vista de que os ISPs atuaram desde o início como verdadeiros bandeirantes, pioneiros que desbravaram aí o país em termos de conectividade, em termos de serviços de internet, de forma verdadeiramente heróica, com recursos próprios, com esforços próprios, tirando recursos, muitas vezes, da família, para colocarem os seus negócios de pé. E fazendo um paralelo com a Lei Complementar 123, que determina que exista um olhar diferenciado para pequenos e microempresários que
é a grande massa de provedores de internet no nosso país, que acabaram estabelecendo um modelo único no mundo de descentralização ou antimonopólio de prestação de serviço de telecomunicações e internet. Eu fico me perguntando se já não seria o momento de haver uma política pública a priori, sem que mesmo este mercado que foi formado heroicamente pelos provedores, mas que o próprio governo enxergasse esse mercado como política pública a ser estruturada, organizada e com ações concretas direcionadas a esse mercado, já que temos, inclusive, uma lei dizendo que estas empresas merecem tratamento diferenciado. E aí a minha pergunta vai para o Wesley, do ponto de vista do acesso ao crédito e do acesso ao mercado. Então, de forma estruturante, como política de governo alicerçada na Lei Complementar 123. Wesley, nós temos algo em vista nesse sentido para apoio a este mercado que já está formado e que presta um serviço essencial à comunidade? Caríssima, desde aquele nosso encontro em Brasília, quando vocês levantaram tão bem, de forma tão pertinente, essa pergunta, esse questionamento, eu tenho agido junto a órgãos e setores, fazendo essa consulta de forma que ela produza efeitos. Não é de um dia para o outro, o governo, infelizmente, a máquina pública, infelizmente, é lenta na reação, não é de um dia para o outro, como eu disse no nosso encontro anterior, que se modificaria aquilo que já está acontecendo. Mas, por outro lado, eu descobri que este setor está sendo altamente cotado dentro do governo e dos bancos, de forma a se encontrar meios para atenuar o problema de crédito de longo prazo que existe. Então, tudo que eu posso dizer nesse momento é de que eu estou engajado na causa, vocês agora têm um aliado dentro do governo, mas que neste momento, neste dia 9, eu não tenho nenhuma resposta, porque eu não vou correr o risco de dizer sim, dentro de tantos dias teremos notícias positivas, porque seria responsabilidade minha. Mas vocês podem ter certeza de que tem dentro do governo um aliado para tratar, brigar e conseguir levar a esse setor fundamental da economia brasileira um acesso diferenciado do que tem hoje. Doutor André, eu entendo ser muito relevante e importante, né, que todos os provedores de serviços de internet do Brasil, todos, aqui temos um conselheiro da Internet Sul, presidente da Rede Telesul também, que convoquem localmente para que também chamem os deputados federais, porque é lá que tudo acontece, nas leis. Voltando um pouco no Van Hatten, no deputado Van Hatten, voltando no secretário Wesley, né, e se aliando a tudo isso, né, porque tem que ter todo esse conjunto. Você concorda com isso? Queria lhe ouvir, você, Wesley. Não há dúvida de que deputados sempre têm uma grande chance de serem ouvidos e de que a sua pressão produza efeitos. Não há a menor dúvida disso. Contar com deputados do porte, da clareza de ideias, da modernidade de um Van Hatten, Marcel Van Hatten, é fundamental. Se nós tivermos o apoio de deputados desse quilate, nós poderemos acelerar qualquer processo nesse sentido. Conselheiro Alfredo, quer dar uma contribuição? Sim, eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade, né? Primeiro, cumprimentar o secretário Calegari, né? É um prazer estar conversando com o senhor. Mas, mesmo depois da brilhante contextualização e da pergunta que a nossa doutora Andréa fez, eu gostaria de saber se dentro do Ministério da Economia e exatamente na questão de crédito, vocês conhecem os provedores. Vocês
tem alguma ideia de montar uma área, um setor, alguma coisa para conhecer o nosso dia a dia, porque disponibilizar recursos para quem não tem garantias palpáveis, não tem imóveis, não tem um patrimônio, dificulta demais o recurso chegar a nós, e a gente acaba puxando essa rede toda, né, com recursos próprios, com recursos caros, com várias linhas de crédito que não são as adequadas e que acabam prejudicando até a expansão. Eu vejo que o nosso setor tem tido muito sucesso, principalmente na questão de levar a internet aonde ninguém vai, aonde as grandes operadoras não vão. Então a gente vê interior, lugares totalmente remotos, que já estavam sendo atendidos por rádios com fibra ótica hoje. Isso é uma coisa que ninguém imaginava até pouco tempo atrás. Mas eu vejo a nossa dificuldade, né, em ter acesso a recursos públicos com custos baixos, de fato, né, bem acessíveis. E aí eu falo até por experiência própria, falo por um monte de colegas que eu sei que gostaria de fazer a mesma pergunta, né, por isso que eu estou insistindo um pouquinho, né, que hoje o que nós temos para dar em garantia são recebíveis. É o carnê, é o CPF do cliente que está nos pagando ali, né? É o boleto, são os 12 boletos que ele vai pagar num ano, né? Então, a minha pergunta, né, o meu desejo vai no sentido de que o Ministério da Economia conheça muito bem o nosso setor, o nosso dia a dia, como funciona e como fazer o recurso chegar de fato, né, baseado nessas garantias que nós podemos oferecer hoje. Nós continuamos, em vez de comprar patrimônio, puxando redes de fibra ótica. Eu digo que a gente comenta, né, o nosso pessoal aí, onde é que está o teu imóvel? Meu imóvel está pendurado no poste. Né? Tá lá pendurado no poste. O meu carro tá lá pendurado no poste. Agora eu estou usando um outro mais simples, sabe? Tá tudo pendurado no poste, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu gostaria que o senhor pudesse me esclarecer alguma coisa. Isso que eu tenho certeza que é uma das coisas que muita gente está esperando ouvir, né? Essa questão aí. Muito obrigado. Perfeita a pergunta, obrigado. Eu tenho três respostas para dar. Primeiro, tem uma área do governo federal, que é o BNDES, que conhece muito bem o setor dos senhores. Segundo, talvez o governo como um todo não conheça tanto quanto vocês gostariam que conhecesse, mas para isso nós também contamos com os subsídios de vocês, e nós estaremos sempre prontos a receber todo e qualquer tipo de insumo de conhecimento, que vocês possam nos fornecer para que a gente conheça mais. E terceiro, há um pleito dos senhores que talvez seja o caminho para que isso possa se tornar realidade no que se refere a empréstimos, a financiamentos de longo prazo. O senhor não tem a casa porque está pendurada no poste. O carro que o senhor gostaria de ter e talvez pudesse ter, também está pendurado no poste. Mas talvez seja justamente esse o caminho. A fibra ótica, aquela que está pendurada no poste. Talvez seja esse um caminho garantidor de financiamentos. Estamos aqui, então, nós temos um dado interessante para ser discutido, Wesley, que é o seguinte. Tu falaste em tua fala que é necessário de 100 bi, né, para investir nesta área de infraestrutura, para nós chegarmos a uma linha ideal, né, de conectividade. Os provedores de internet investiram 1,6 bi, né, de investimento próprio. Então, aí está faltando um recurso que muito nos interessa. Nós temos aqui outra referência que foi de 5 a 10 bi, né, que foi disponibilizado aí pelo BNDES, que não conseguimos buscar em relação a tudo isso que o Alfredo falou, das garantias. E até mesmo não chegou porque as nossas empresas não estão enquadradas naquele valor, né, que o BNDES colocou. Será que o BNDES realmente está interessado em financiar os pequenos provedores de internet? Aí que é o meu questionamento, porque há quanto tempo ele nos conhece,
Há quanto tempo ele já nos abre financiamento para nós e nós não conseguimos tomar por algum motivo, que obviamente é as garantias ou essas coisas aí. E então eu gostaria até de um esclarecimento maior aí, em cima do que a doutora André perguntou, em cima até mesmo do que o Alfredo perguntou. E aí, para nós fecharmos essa bombardeio de pergunta aí ao Wesley, né? Eu sei que, Calegari, é uma responsabilidade grande falar sobre investimento no nosso setor, mas é que para nós isso é fundamental. Então, gostaria só de nós finalizarmos aí com esses números que tu passaste para nós. A minha área, dentro do Ministério da Economia, não é a área que estabelece políticas de financiamento para quem quer que seja. Então, qualquer comentário que eu faça, eu tenho que ter muito cuidado para não ultrapassar as fronteiras da minha exposição, dos meus chinelos aqui, como diria um escritor brasileiro. Mas eu sei que está dentro do radar. O governo conhece, o governo sabe da importância, o governo sabe principalmente de uma colocação que foi feita agora há pouco pelo conselheiro, que é da pequena cidade do interior, onde não há interesse das grandes empresas em colocar a fibra ótica, em chegar até lá, em transformar de rádio de cobre para fibra ótica, mas que os senhores estão lá atendendo. Se prova está, dias atrás, quando eu descobri que aquela cidade, São Francisco de Paula, e a outra mais próxima, me falhou agora, quando se vai para o Itaimbezinho, de que está lá, tem fibra ótica lá agora, com serviço sendo prestado. Então, isso é fantástico. É algo que está acontecendo e que está acontecendo por esforço dos senhores. O governo tem que prestar atenção? Sim, tem que prestar atenção. E para isso eu conto também com os subsídios dos senhores. Sim, está no radar. Muito obrigado, então, Wesley. Eu gostaria aqui, há uma grande interação dos líderes, né? Inclusive, nós temos aqui, Fabiano Vergani, nós temos uma pergunta do nosso Eduardo Neger, que é presidente da Abranet, e eu gostaria que o Fabiano aí passasse para nós esta mensagem do Neger para ser respondida aí por um dos nossos colegas palestrantes. Então, Eduardo Neger, primeiramente, obrigado por estar nos acompanhando aí da sua São Paulo, da nossa querida Abranet, muito obrigado. O questionamento do Neger. O setor de internet no Brasil depende de componentes e equipamentos importados. Quais as políticas públicas de P&D necessárias para desenvolvimento local de tecnologia para provedores de internet? A pergunta se dirige ao representante do Ministério de Ciência e Tecnologia. Obrigado. O Contígio, eu não sei se o Contígio está nos acompanhando nesse momento. Se não, a gente repete a pergunta na sequência ao diretor aí do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vou passar a devolver a palavra, então. Sim, tem os outros dois palestrantes aqui do Wesley, mas depois a gente pergunta, então, para o secretário Contígio. Doutor André, você é muito defensora da área da inovação, você, o setor, o Eduardo Neger, nosso presidente lá da Abranet, queridão, sempre focado nessa parte de inovação, e eu acredito que esse seja um momento muito propício, pois normalmente chama-se Anatel, Ministério das Comunicações, enfim, e é comunicação, e é isso. E hoje aqui a gente trouxe pessoas do Ministério de Ciência e Tecnologia, o secretário aqui do Estado, Lembe, falar de inovação. Aonde que se cruzam, né? Essa tal da internet, que é a estrada, a infovia, que eu acho que é eu acho, não tenho certeza, que é o olho do furacão agora da tal transformação digital. E aí?
Fabiano, eu tive uma grande sorte na minha vida, que foi iniciar a minha carreira trabalhando com empresas de desenvolvimento de sistemas e empresas prestadoras de serviços de software, das mais amplas áreas que a gente puder imaginar, atendendo setores de governo e o mercado corporativo. Em um determinado momento, você me chamou para conhecer um outro mercado, que era o mercado de internet. Um mercado que envolve telecomunicações, que envolve serviços de valor adicionado, que envolve conexão. E aí eu faria aqui um parêntese na fala do Alfredo, que o dinheiro de vocês está no poste, mas o recurso de vocês está em desenvolvedores de sistemas, está em analistas de rede, está em inteligência. E isso é um fator muito relevante e casa bastante com a colocação do Néger também, que a gente fica tão feliz com a participação dele aqui conosco. O momento crucial desse divisor de águas que acabou deixando de existir, as águas agora estão todas misturadas, é a convergência digital. É uma pororoca? É uma pororoca. É uma pororoca digital, sim. Nós tínhamos indústria do software de um lado, a indústria de equipamentos para esse setor de outro, a conectividade, as telecomunicações de outro, e agora nós temos um mar que envolve todas essas questões. E uma das perguntas que eu tinha até preparado para o Ministério de Ciência e Tecnologia, e também cabe muito à nossa Secretaria de Inovação aqui, que tanto temos a cooperar, né? O setor e a nossa Secretaria aqui no nosso Estado, é justamente de que forma, se eles entendem que a legislação, principalmente a de incentivos à inovação, está adequada e preparada para fazer acontecer e ainda impulsionar este ambiente convergente. Ou se as coisas ainda estão muito segmentadas na legislação, e aí a gente tem, quando coloca um projeto hoje dessa natureza, nós estamos falando de diversas áreas. Tu has de recordar no momento que trabalhamos juntos em um contrato e nós comentávamos, nós temos 5 sistemas jurídicos convivendo aqui dentro desse contrato. E isso acontece o tempo todo, então é o momento da legislação se simplificar, olhar agora para esse mar que é conjunto e ser uma ferramenta. Tem um advogado, um autor americano, que fala que a lei precisa ser uma vestimenta perfeita, ela precisa caber nos seus usuários, que somos nós, e não ficar uma roupa lá toda torta, que a gente está sempre tentando se adequar para a coisa não ficar tão feia, né? Então, essa é a minha contribuição, Fabiano, nesse sentido. Secretário Lembe, com as palavras da doutora Andréa, você falou há pouco sobre a lei de inovação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se você pudesse complementar e nos auxiliar, né, no questionamento e no introito da doutora Andréa, eu lhe agradeço. Claro, prazer. Exato, nós encaminhamos, então, a Lei Gaúcha de Inovação, né, um projeto de lei complementar aqui, que justamente ele, usando os termos que a doutora Andréa conhece melhor do que eu, né, ela estabelece medidas de incentivo à inovação, à pesquisa científica e tecnológica no Estado, né? E uma coisa enfatizada, né? Ela é enfatizado que isso se refere tanto às esferas privadas, se refere à administração pública estadual, direta e indireta, e também ela complementa leis anteriores de 2004, né, a 10.973, e também a lei, né, a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que foi instituída pela Lei Federal de 2019. Então, ela faz avanços que eu considero bem significativos, porque ela já faz este alinhamento àquilo que tem ocorrido em termos de declarações, em termos de normatizações da liberdade econômica. Todos nós sabemos que hoje em dia, né, nós precisamos de agilidade, nós precisamos ter agilidade e segurança jurídica para aqueles que querem empreender. Isso é muito importante. Nós sabemos que tanto na esfera pública quanto na esfera privada,
o que os empreendedores na esfera privada querem é justamente segurança jurídica. Nós podemos ter um sistema que não seja o ideal, mas nós temos que ter garantias de que, tomada uma decisão sobre determinada interpretação legal, normativa, que diretamente seria interpretada como legal, não vai haver posteriormente, né, nenhum dano, nenhuma interrupção do processo a partir dessas garantias. Então, a maior, digamos assim, a maior demanda que nós percebemos, principalmente, eu diria, dos pequenos e médios empreendedores, é a questão da segurança jurídica no que se refere ao empreendedorismo, no que se refere à inovação. Como a inovação tecnológica, como essa transformação econômica que nós estamos vivendo, ela muda uma série de paradigmas típicos da época da indústria predominantemente, nós ainda não aprendemos a normatizar o que está ocorrendo hoje. As próprias relações entre organizações, relações de trabalho, a forma como nós estamos trabalhando, por exemplo, durante a pandemia, trabalho à distância, trabalho através de meios digitais, novas formas de controle de processos, de administração de recursos humanos, tudo isso é algo que tem que evoluir. Além, evidentemente, da questão fiscal, da complexidade que os empresários sempre colocam, da dificuldade de lidar com a complexidade da legislação tributária brasileira. Mas o que nos parece é que o nosso Estado brasileiro tem amadurecido num sentido de tornar o ambiente de negócios mais moderno, mais leve e mais alinhado com as tendências econômicas mundiais. Porque se a gente está partindo para uma economia diferente, uma economia que não é mais baseada nos processos típicos do século XX, nós teremos de adotar novas normativas, novas regras, novas sistemáticas para que, né, o nosso Estado, o nosso país possa estar alinhado ao que tem ocorrido no mundo, para nós não ficarmos desincronizados com os mecanismos internacionais de negociação, com os mecanismos de trocas e também para não ficarmos, né, em descompasso com a velocidade dos processos que existem fora do Brasil em termos de facilitação do empreendedorismo, de facilitação da chegada de inovações ao mercado. Enfim. Secretário Lembe, olha só, perfeita as suas colocações, perfeita. Eu estou aqui já com a resposta do Contígio, do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele já teve que sair, tá? Mas ele respondeu também o questionamento do Neger, que a doutora Andréa ampliou e você respondeu muito bem. E eu vou voltar aqui no Van Hatten, no deputado, que também já nos deixou, mas eu assisti uma palestra dele, ele estava reunido com empresários brasileiros que estão empreendendo na Flórida. E lá com um escritório jurídico, enfim, ele comentou lá tudo que está se pensando em Congresso Nacional, tudo que está se pensando aí na vossa secretaria, no Ministério, enfim. E uma das falas, eu lembro-me do representante lá da Flórida, que o presidente Trump, ele instituiu lá que para cada lei criada, nova, 2 deveriam ser excluídas para desburocratizar. E houve 6.000 novas leis durante o mandato dele, o representante lá da Oxford, na Flórida, de Boca Raton, e teve 18.000 leis que deixaram de existir, né, que burocratizavam. Então, isso vem bem a calhar aqui de encontro ao que você está dizendo, aqui a doutora Andréa está dizendo, e por isso que o presidente Ivonei tanto fala de nós buscarmos apoio dos nossos legisladores, conversar com eles, essa nova geração que tem que conhecer, né, de tecnologia, porque senão a gente vai estar desalinhado, como muito bem disse aqui o Lembe, no mundo. Nós vamos estar fora da economia, gente. Tá? E o Contígio disse o seguinte, ó, em relação à pergunta do Neger. Temos uma lei de 30 anos, a tal da lei da informática que foi apresentada, ela fomenta a P&D e tira os impostos para a indústria de tecnologia da informação e comunicação. Temos GPON, a web, 5G, roteadores, né, os fabricantes como Furukawa, que produzem aqui no Brasil, mas eu acredito que a fala principalmente da doutora Andréa, do secretário Lembe e também
do Neger, a provocação que o contexto de um painel tem isso, de se provocar, é justamente assim, ó, uma lei de 30 anos, né, doutora? Você que representa a área jurídica aqui, né? E como muito bem disse o Lembe, eu entendi a resposta do diretor ali do Ministério de Ciência e Tecnologia, com bastante respeito a ele, mas nós todos temos que nos dar conta que a gente está fora do mercado, gente. O mundo é muito mais rápido que isso, como disse o Lembe, ele está lutando aqui para tentar botar inovação nas indústrias gaúchas, não é diferente no Paraná, em qualquer estado, mas se a gente tiver que lutar contra nós mesmos com leis antigas, fica difícil, né? Devolvo aqui para o nosso moderador, né, Ivonei. Muito bom o debate, nós ficamos muito felizes, né, em participar e cada vez a dinâmica fica mais intensa e eu estou gostando deste ritmo, acredito que o nosso espectador também, né? E com muita riqueza neste fato. Eu gostaria aí de uma participação, então, do nosso presidente da Rede Telesul, o Elton. Elton, eu gostaria de saber se tu tem alguma pergunta aí para provocar aí nossos palestrantes aí, para nós dar mais uma aquecida nessa nossa discussão. Tenho sim, Ivonei. Eu vou deixar no ar a pergunta para aquele que se sentir mais à vontade para responder. O Ministério da Economia tem agenda com o Ministério da Fazenda em termos de análise de impactos tributários nos mais diversos setores, em especial no de internet, a fim de implementar ações e medidas corretivas? Nosso secretário Wesley, né? No ar não, nós vamos diretamente, Wesley. Te acertamos aí, meu. Ainda mais que tu é parceiro, né? Tu diz que é parceiro, agora é parceiro. Parceria é isso aí. Wesley, esse ambiente é assim mesmo, painel é assim mesmo. Fogo amigo, hein, meu brother? Tá contigo. Estão pegando no meu pé hoje. Claro que todo setor, qualquer setor, não é esse, qualquer setor da economia tem análise permanente de quanto paga, de quanto poderia pagar, quanto poderia deixar de pagar, porque isso é um ajuste. Cada vez que há princípio de reforma tributária ou há qualquer alteração tributária no Brasil, todos os setores são considerados. Então, quando aumenta, principalmente, se vê acontecer, imposto sobre bebida, sobre refrigerante, sobre cigarro, são setores que recebem um tratamento diferenciado, para mais, para menos, e cada um deles tem uma análise precípua e objetiva. Agora, para trabalhar isso, vocês têm, a associação tem que fazer a associação, junto com os seus meios, junto com os seus deputados de todos os estados, e batalhar nesse sentido. Nunca vai acontecer do dia para a noite, de acorda o secretário da Fazenda, o secretário de Política Econômica, diz, vou baixar o imposto desse setor. Não é assim que funciona. Isso depende sempre de um estudo aprofundado. Não é da noite para o dia que alguém transforma, muda qualquer setor no Brasil. Compreendemos e é justamente por isso que esse fórum ele vem trazendo novos atores, como o caso da Secretaria da Economia, que é o vosso caso. O setor ele vem já há mais de décadas trazendo essa pauta chamada tributação, né? Pois nós sabemos que temos um abismo, né? De quando você está no Simples Nacional indo para o lucro presumido ou lucro real. Sabemos que isso tem que tratar a nível federal, tem que tratar lá no CONFAS, com as secretarias da Fazenda. Nós estamos fazendo toda essa via sacra, eu digo todos os provedores, todos os empreendedores, todos os líderes, todas as associações, estamos nos movimentando, mostrando que 25% de ICMS de telecomunicações, ou como aqui no Rio Grande do Sul, 30%, tem estados que chega a ser 39%. Isso não condiz com a realidade global, não condiz para que esses empreendedores, como o Alfredo disse antes, coloquem mais recurso na Infovia para conseguir levar lá para São Francisco de Paula uma internet, ou Cambará, que possivelmente era a cidade que o secretário Wesley estava comentando ali. Cambará.
né? Enfim, é muito importante nós colocarmos isso em pauta com responsabilidade. A gente sabe que estamos em meio da reforma tributária, mas nós precisamos facilitar que o mundo empreendedor consiga, nesse nosso segmento, avançar. Muito obrigado, Wesley. Eu sei que você é sensível e um defensor que está junto conosco, nos conhecendo melhor. Nós temos que aí bater na vossa porta, se apresentarmos. Por isso que estamos também com o secretário Lembe aqui no Rio Grande do Sul, que com bastante habilidade, equilíbrio, educação, está batendo lá no secretário da Fazenda. Nós somos testemunha disso, né? A gente está vendo isso, mas claro, sempre com vamos devagar que eu tenho pressa, né? Mas vamos lá, devolvendo aqui ao Ivonei. Isso aí, muito obrigado, Ivonei. Fabiano. Fabiano, Ivonei, desculpe. Pode falar, Wesley. O nosso projeto aqui de evento hoje era até às 11 da manhã. Eu tenho gente esperando que estão na outra linha aqui, onde eu tenho que entrar numa outra reunião. Eu vou pedir licença a vocês, agradecer o convite, cumprimentar a todos pelo evento, mas eu preciso me ausentar agora. Okay? Muito obrigado, Wesley, então. Obrigado. Nós ficamos muito felizes com a tua participação. Com certeza vamos ganhar muito contigo, tá? Muito obrigado. Lambe, um abraço, Lambe. Nós estamos, então, aí com o nosso Até mais. secretário de Inovação. Então, Lambe, pode contar bastante conosco nesse teu projeto, ou melhor, do projeto do Estado, né? Para a transformação do Estado do Rio Grande do Sul. E sabes que somos bastante próximos, né? E sempre que o Estado cria uma demanda para os provedores, estamos à disposição também, né? Eu gostaria que alguém tenha uma pergunta para o nosso secretário de Ciência e Tecnologia aqui, de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Doutora Andréia, por favor. Secretário Lambe, nós ficamos muito felizes em escutar que o nosso Estado está investindo tanto do seu tempo, das suas energias em colocar o Estado do Rio Grande do Sul nos trilhos da inovação, do desenvolvimento tecnológico. E ouvimos bastante do senhor a respeito de parcerias, né, com instituições que possuem backbones e tudo mais. Aqui, secretário, está um setor que tem backbone em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tem algo que se diz só para Deus, né? Que é eis-me aqui, mas esse setor está dizendo para o seu estado, eis-nos aqui, né? De que tipo de parceria mais concreta o secretário vislumbra que poderia se estabelecer entre o Estado do Rio Grande do Sul e o setor de provedores de internet do Estado do Rio Grande do Sul, que possuem cobertura em todo o nosso território. Muito bom. Muito obrigado pelas palavras, pela disponibilidade. Não, de fato, o que a gente enxerga, né? Nós temos uma variedade de condições técnicas pelo nosso território, onde o acesso, por exemplo, à questão da internet nas escolas, ele depende muito de peculiaridades de infraestrutura regionais. Então, a construção de parcerias com provedores diversos é fundamental para levar, né, a internet às escolas. E, de novo, né, nós temos uma capacidade de investimento limitada, toda parceria que for no sentido de buscar soluções de menor custo, eventualmente de parcerias que coloquem, inclusive, determinadas infraestruturas disponibilizadas para as escolas sem custo, essas parcerias sempre são muito bem-vindas, porque assim a gente vai incrementar, sem dúvida nenhuma, a possibilidade das escolas, né, do nosso sistema de ensino, junto com a Secretaria de Educação, ter acesso à internet de alta velocidade. Sem dúvida nenhuma, aqueles que conhecem a última milha, aqueles que conhecem as diversas regiões do Estado, podem, né, devem nos auxiliar muito nesse processo, né? Não é uma resposta simples, por quê? Por causa das peculiaridades. Uma cidade de 500 mil habitantes, 300 mil habitantes,
200 mil habitantes, 50 mil, 2 mil habitantes, e dependendo também, né, sem dúvida nenhuma, da distribuição demográfica dessa cidade, se temos conurbações urbanas, se não temos, todo esse acesso à infraestrutura de transmissão, todo esse acesso à infraestrutura de fibra ótica, ele vai depender muito dos casos particulares. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma complexidade de montagem desta solução para as escolas e este diálogo, essa conversa permanente para encontrar a melhor solução junto com o setor que trabalha lá na última milha, que trabalha próximo ao usuário, ele é fundamental para a gente encontrar a solução de internet para as escolas do Rio Grande do Sul. Então, é nesse sentido, como existem muitas peculiaridades, muitas dificuldades geográficas, essa é a necessidade que nós temos, né, de entender como chegar em cada uma das regiões oferecendo serviço de internet de qualidade. Tá? Eu gostaria de também colaborar com o que o secretário Lembe está dizendo aqui e também cumprimentá-lo, parabenizá-lo. Eu sou um empreendedor aqui na Serra Gaúcha, estou hoje aqui como conselheiro da Internet Sul, mas em uma das cidades que a gente opera, que no caso é Garibaldi, nós somos procurados, secretário, pela secretaria, através do Fernando Matos, através do Everaldo, estou copiando aqui o Daronco, pois vocês estão pedindo apoio aos provedores lá daquela cidade, Carlos Barbosa, desculpe, a cidade ali onde fica a Tramontina. Vocês fizeram uma aproximação muito bacana ali com o seu Tramontina e ele se colocou à disposição. Doutor André, a Tramontina se colocou à disposição para fazer um investimento, pois ela foi provocada pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo secretário Lembe, no Inova RS, etc. e tal, que se colocou à disposição para investir nas escolas, para levar acesso com um hotspot, Wi-Fi, com o provedor local, né? Ou seja, teoricamente, nós vamos receber da Tramontina, nós, seja a minha empresa ou outra empresa, enfim, né? Mas quem está fomentando isso é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso demonstra que o secretário sabe quem somos, isso demonstra, Elton, que tu tem que levar para o Paraná e os demais presidentes que estão nos assistindo, que procurem os secretários de Ciência e Tecnologia, já devem estar procurando, para que ele saiba quem somos e nos oportunize. Então, isso foi um negócio muito bacana. A conversa está se estendendo, pois eu solicitei para levar a Internet Sul. Eles estão vendo e possivelmente daqui a pouco o secretário aqui diz que sim, né, que o Daronco tinha que conversar e tudo mais, e está aqui, fala secretário com o presidente e já amplia isso para outras cidades, que isso é bem importante. E durante a conversa, secretário, a segunda, estou te ajudando aqui, viu? A segunda colaboração, falando com o Daronco e com o Fernando, se falou muito de internet das coisas, que tem a ver com inovação, com o ministério, né? Que tem recurso a fundo perdido, etc. e tal, que nós, provedores, precisamos desenvolver aplicações, sair um pouco do ferro, de ficar só puxando fio ou só instalando antena, e também fazer inovação, como tantos líderes, como o Eduardo Neger, nos provocam. E ele disse o seguinte: o pessoal da secretaria tem projeto, tem recurso para a internet das coisas. Criar uma rede em cima de LoRaWAN, que é uma das tecnologias, existe outras, enfim, né? Faz total sentido, e no Inova RS isso está inserido lá dentro, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente já vem chegando ao final, daqui a pouco o presidente vai encaminhar, mas eu gostaria de te dar, Lembe, os parabéns, porque às vezes que a gente pôde conversar ou assistir às apresentações do Inova RS, do Conecta RS, nós nos sentimos parte. Bom, se nós temos que bater mais na tua porta, se nós temos que te convidar mais, e a tua equipe, enfim, é o que estamos fazendo, mas assim, olhando nesses meus 25 anos de mundo empreendedor, eu nunca vi tão conectado, seja o Ministério, seja a Secretaria, está todo mundo muito atento de que se a gente continuar na mesmice, nós estamos indo para o vinagre. Então, parabéns, secretário Lembe. Só para concluir, porque já é meio-dia, falta um minuto para meio-dia. E a gente tem uma agenda pesada, né? A gente sabe que... o que eu gostaria de dizer, o exemplo que tu citaste aqui, para conectarmos as escolas, né, evidentemente, a gente precisa de múltiplas fontes de construção, de soluções, de infraestrutura, de financiamento.
O caso da cidade que tu colocaste, existe um empreendedor, né, Tramontina, que quer financiar, né? Então, nós podemos encontrar várias soluções para complementar a questão de orçamento, porque o Estado, né, ainda mais numa situação de pandemia, eu digo o Estado brasileiro, né, o país, ele não necessariamente tem recurso estatal para tudo. Então, a busca de soluções de articulação entre a iniciativa privada, entre apoiadores, né, de maior porte, isso é fundamental, né? Então, esse exemplo de soluções que existem em várias cidades, de apoios, inclusive privados, né, de grandes empresas, a buscar a solução de conectividade, isso é muito bem-vindo. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar novamente, né, nós temos sim editais, como eu mencionei, o Tec Futuro, onde a internet das coisas é uma das áreas, então o setor pode, evidentemente, as empresas concorrer nessas chamadas públicas da FAPERDES, como foi realizado esse ano, né, para obtenção de recursos para as empresas aprimorarem seus produtos, seus processos, né, em várias áreas tecnológicas vinculadas ao setor, né, como internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial, entre várias as outras áreas que podem e que são muito relevantes, né, como tu disseste, para que o Brasil continue alinhado ao que está acontecendo no mundo, né? Nós temos que prestar atenção nisso. Muito obrigado pela oportunidade, Né, e é sempre um prazer conversar com vocês. Secretário, só, né, rapidinho assim, né, eu queria expressar como vai ser fácil, como é fácil esse canal entre a tua secretaria e a Internet Sul, né? E como a gente pode agilizar coisas devido ao tamanho que o nosso setor alcançou dentro do Estado, né? A logística hoje capaz de atender, eu vou dizer assim, 100% dos municípios, 99% dos municípios, e eu acho que vai facilitar muito mais esse canal sendo mais construído e o setor sendo bem conhecido. Eu acho que a gente pode surpreender muito nas soluções em termos de custo e em termos de abrangência, em termos de resultado, né? Então, tomei a liberdade aqui de colocar a internet à sua disposição, né? Eu agradeço, um grande abraço para ti, e está com Ivonei a palavra. Antes das considerações finais, eu gostaria muito, Lambi, a gente sabe disso, né, de agradecer a Multilaser e a Faber-X, que são nossos patrocinadores platina, as pessoas que mais colaboraram com este evento financeiramente para que isso acontecesse. A Bitcoin, que abriu todo esse espaço para nós através do Bitcoin TV, né? A Atos, a Prosper Capital, a BR Digital e o Simba. Então, Lambi, eu gostaria só que tu fizesse aí para nós sairmos para o almoço agora, as tuas considerações finais, né? E agradecemos a presença. Depois aí o Fabiano dá um toquezinho para chamar o pessoal aí para as 15 horas, se eu não me engano. Lambi, por favor. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de conversar com os colegas, de ouvir também vários painelistas que aqui estiveram presentes hoje, representantes da esfera federal também que estiveram presentes, e colocar que nós sempre estamos, sem dúvida nenhuma, estaremos trabalhando pelo setor de tecnologia. Vocês têm uma conectividade, né? Desculpa, até ficou, digamos assim, de certa forma, bem colocado, tem uma conectividade muito forte entre vocês, né? A Internet Sul é uma organização que tem empreendedores espalhados por todo o nosso território e atuam num setor estratégico da nossa economia, num setor estratégico para o nosso Estado. E, sem dúvida nenhuma, a grande lição, né, a grande reflexão que fica aqui é que nós temos cada vez mais de trabalhar juntos e buscar soluções inteligentes, soluções que sejam complementares e que ofereçam oportunidades, principalmente, né, para que a gente tenha um avanço cada vez maior da utilização da internet de alta qualidade nas escolas, nas empresas, e tenhamos um Estado, um país conectado, porque isso hoje em dia, né, aqueles memes de internet, como a gente diz, né, ficou evidente que o acesso de alta qualidade à internet é, sem dúvida nenhuma, tão essencial quanto outros serviços de eletricidade, serviços de abastecimento, serviços de saneamento. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode estar desconectado
do mundo, e isso é fundamental para todos nós, e parabéns a todos por um belíssimo evento, muito bem organizado. Foi um prazer conversar com os senhores. Muito obrigado e cuidem-se durante a pandemia. Muito obrigado.